Oi, eu quero te apresentar uma tática quase gratuita para você praticamente dobrar os resultados do seu funil de sessão estratégica. Simplesmente aplicando essa tática, você consegue dobrar a sua taxa de conversão da oferta de back-end, reduzir o seu no-show em até 50%, dessa forma garantindo desejo pela sua solução, aumentando os seus preços, de maneira com que você consiga reduzir o desgaste e a ociosidade do seu time comercial, reduzir a duração das suas sessões estratégicas, que é uma métrica muito importante, permitindo com que os seus vendedores consigam fazer mais sessões estratégicas durante o dia, garantindo também um incremento da sua receita e a exposição necessária para você conseguir fazer uma venda. Dessa forma, aumentando a velocidade com que os seus clientes ascendem no funil, fazendo com que eles cheguem nas últimas etapas e etapas mais lucrativas do seu funil. Então, aqui eu tenho um exemplo de um funil de sessão estratégica que ele acontece depois de uma isca, de uma captura através de uma isca ou da venda de um produto barato. O que acontece nesse caso é que o cliente tem a opção de agendar essa sessão estratégica uma vez que ele entre nesse funil, e ele precisa ser alimentado durante esse funil, ele vai ser nutrido dessa forma, e esse processo pode levar até 30 dias, nesse meu caso leva até 30 dias, mas também já trabalhei com funis como esse, que levam até 60 dias. Então, praticamente, quando você está rodando um funil desse, você perde dinheiro nas primeiras etapas. Então, aqui, você vai realizar a venda de um produto, por exemplo, de R$19, e você tem um custo em cima disso de, por exemplo, R$59, R$69, você tem um custo em cima disso. Por vezes você consegue, junto com os order bumps, subir esse ticket até R$49, mas aí você está tendo um prejuízo, de qualquer forma você está tendo um prejuízo na captura desse funil. O que acontece é que depois de 30 dias, esses clientes eles participam das suas sessões estratégicas e ali você consegue vender um produto mais caro, de 3 a 5 mil, de até valores um pouco mais caros. E aí, o que acontece é que, dependendo do modelo e da escala que você consegue atingir nisso aqui, você não consegue sustentar esse prejuízo pelo tempo necessário até você ter o lucro da sessão estratégica. E outra coisa que acontece é que você também pode ter percalços dentro do caminho que te impedem de extrair ao máximo o retorno desse funil de sessão estratégica antes de você ter um prejuízo significativo. E aí o que acontece é que depois de 30 dias, você tem lá a sua sessão estratégica e você vai ter uma taxa de no-show de 40%, que é uma taxa de no-show extremamente comum do mercado. E aí você tem uma taxa de conversão dentro da sessão estratégica na faixa de 20% a 30%. O que acontece é que você simplesmente plugando algumas táticas dentro desse funil aqui, algumas táticas praticamente gratuitas, você consegue reduzir o período de espera aqui para, por exemplo, 6 dias, 7 dias, você consegue reduzir em até 5 vezes esse período de espera. Você consegue, dessa forma, acelerando a ascensão dos seus clientes, acelerando o agendamento de uma sessão estratégica e dessa forma também garantindo que, deixa eu arrastar isso aqui para cá, garantindo que você tem uma taxa de no-show muito menor do que essa, então uma taxa de no-show de 25% a 30%, às vezes até de 20%, que é uma taxa de no-show bem baixa, reduzindo essa taxa de no-show e garantindo uma maior conversão do seu back-end. Então, por exemplo, de 30% a 40%. Já é um incremento significativo, uma vez que esse produto ele tem um custo bem mais alto. E aí, talvez, junto com outros produtos aqui, muito mais caros, né? Então, essa tática é simplesmente você fazer a nutrição desses seus clientes através da distribuição de conteúdo. Então, plugando uma distribuição de conteúdo para os clientes que já estão no seu pipeline, você consegue acelerar esse período. Acelerando esse período, você consegue ter aqueles benefícios. E aí, os melhores canais para você fazer essa alimentação são via e-mail, Facebook e YouTube. E você consegue fazer essa distribuição com valor extremamente baixo. Então você consegue fazer isso com menos de R$100 para cada 1000 leads que você tenha nesse processo. E isso é um custo extremamente barato, uma vez que você está captando esse volume de leads. E isso traz um retorno absurdo. Mas também não é qualquer tipo de conteúdo que você consegue plugar nessa etapa que gera esse tipo de resultado. Então são conteúdos estratégicos e você tem que garantir que o seu cliente, durante essa jornada, que anteriormente era de 30 dias,
você tem que garantir que durante esse período, antes da sessão estratégica e talvez e até depois da sessão estratégica, caso o período de tomada de decisão para a entrada do seu produto de back-end não seja tomado direto na sessão estratégica, aí você também consegue garantir um incremento na conversão desse processo. E o que acontece é que alguns dos seus conteúdos que precisam ser apresentados nesses casos são conteúdos que apresentem a sua visão de mundo, a sua forma, a sua maneira única de resolver aquele problema que o seu cliente tem. Você também tem que apresentar os seus cases, como você resolveu problemas de pessoas muito similares àquele seu cliente ideal. E aí, nesse caso, quanto mais subnichado você for, mais específico vai ser aquele problema, maior a chance de você ter cases muito parecidos com aqueles do seu cliente. Dessa forma, aumentando ainda mais o efeito que você tem em cima desse processo. E aí, com essa distribuição de conteúdo em pipeline, você consegue apresentar para os seus clientes essas narrativas, você apresenta essas narrativas para eles no momento em que ele está mais quente no seu funil e prestes a tomar uma decisão muito importante. Isso vai fazer com que ele agende mais reuniões, então você vai ter um incremento no número de reuniões agendadas, você vai ter menos no show, você vai ter mais pessoas efetivamente aparecendo nas suas sessões estratégicas, e uma vez que elas aparecem na sua sessão estratégica e elas já sabem que você que você já resolveu esse problema similar inúmeras e inúmeras vezes, a forma como você resolveu e principalmente como você transformou a vida daqueles clientes que você apresentou nos cases e testemunhos, bem como a maneira como você resolve esse problema e não só apresentar a maneira como você resolve, mas apresentar ela como a melhor maneira de se resolver esse problema. O que você consegue fazer é comunicar tudo isso para o seu cliente. Então você tem que comunicar todas essas etapas e aí você consegue comunicar isso no funil de prazos aqui. Então uma vez que o seu cliente entre aqui na sua isca, uma vez que ele entra na sua isca ou compra o seu produto low ticket, você consegue apresentar em forma de cascata cada uma dessas etapas, onde você apresenta a sua maneira de entender aquele problema e de resolver aquele problema, a sua forma, a sua maneira única de resolver aquele problema, como você resolveu esse problema para outros clientes e mostrar e viabilizar isso na mente do seu cliente, que a princípio confiou em você apenas para depositar R$19 na tua conta, mas não confia em você o suficiente para depositar 2, 3, 5 mil reais ou produtos ainda mais caros, de 20, 30 mil reais, implementações muito mais caras. Ele ainda não confia em você o suficiente. Ele não confia que você é capaz de gerar esse resultado e ele talvez não confie que a empresa dele, que ele é capaz de conseguir esse resultado com o seu apoio. Então, aqui você apresentando esses conteúdos dentro desse pipeline e você, repetindo, com um custo extremamente baixo, via e-mail, que é gratuito, Facebook e YouTube, você consegue apresentar todas essas visões de mundo e garantir que eles entendam o seu produto, entendam a sua solução e confiem que você é capaz de gerar essa solução, de gerar essa transformação através dessa solução de problema esse que foi identificado lá dentro do seu Tripwire. Então, garanta que no seu funil de sessão estratégica você apresente todas essas etapas para os seus clientes. Dessa forma, você vai conseguir reduzir esse período aqui de, por exemplo, 30 a 60 dias, você vai conseguir reduzir para 7, 14, 20 dias. Se você tiver uma redução para 21 dias, 20 dias, você já tem uma diferença ali de 30%, que é extremamente significativo, vai permitir com que você, com esse incremento de receita, com essa aceleração do processo, de todo o processo aqui de
do seu cliente, quando você acelera esse processo, vai garantir que você tenha mais escala, que você vai ter mais fluxo de caixa, o que vai permitir que você ganhe novos leilões do Facebook. Ganhando novos leilões, você vai alimentar a aquisição de clientes, e aí aumentando a aquisição de clientes, você vai tendo mais cases, mais testemunhos, você vai validando, vai gerando mais prova social para o seu negócio, o que vai cada vez acelerando mais, o que vai alimentando a máquina, que vai garantindo que você tenha um incremento de novas pessoas entrando dentro desse funil, que garante um crescimento exponencial na tua empresa. Então, aquilo que pode, por exemplo, parecer uma redução de no-show por causa de uma tática que vai te custar R$100 por dia, R$50 por dia, um incremento de 5% na sua taxa de sessão estratégica, ou uma redução aqui de 33% no período que seus clientes levam para fazer essa ascensão, pode ser o suficiente para aumentar o seu faturamento em 5, 10, 15 vezes, unicamente porque você consegue antecipar isso, vencer o leilão no Facebook, uma vez que você, ou no Google, uma vez que você consegue escalar mais do que seus concorrentes que não fazem isso. Dessa forma, você consegue se garantir que a sua empresa vai crescer muito mais que seus concorrentes e tirar eles do mercado.